Então, gente, bom dia. Estou aqui com o Igor, do projeto musical Ilúria. Ele que compõe, que toca os instrumentos nas músicas. E ele vai começar apresentando um pouco de como que ele começou, né, nesse universo da música nórdica, trazendo esses elementos da mitologia. E vai contar também um pouco como ele se interessou por esse processo da Era Viking. Então, Igor, a palavra é com você, aí depois eu entro para as perguntas. Valeu, Márcia. Bom dia para todo mundo. Eu me chamo Igor. Para quem me conhece, eu continuo chamando Igor, né? Para quem não me conhece, eu também continuo me chamando Igor, ok? E eu sou o cabeça da Ilúria. Eu faço tudo na Ilúria. Eu componho, eu canto, eu toco, eu gravo, eu edito, eu faço a mixagem, eu posto as músicas, eu faço absolutamente tudo, tudo sozinho. E como começou isso? Na verdade, essa parte de música sobre mitologia nórdica começou ali em 2018, quando eu consegui comprar meu instrumento musical e eu comecei a compor. A minha ideia inicial era introduzir esse instrumento no power metal, que era a Ilúria antigamente. A Ilúria antigamente não era uma banda de um homem só e também não era nesse estilo de neofolk ambiente. Era uma banda de power metal, né? Ali mais puxado para Halloween, mais puxado para Edguy, etc. Quem conhece sabe como que é o estilo dessas bandas. E, enfim, aí as coisas da vida, né? Um vai para a faculdade, um começa a trabalhar e por aí vai, a gente não consegue mais se encontrar para ensaiar e a Ilúria acabou aí, né? Aí ficou eu sozinho. E a minha ideia era compor. E aí eu comecei a compor umas músicas e pensei em colocar outro nome para um outro projeto e tal, com essas músicas que eu tenho hoje. Mas eu sempre gostei do nome Lúria e ele não tem um significado próprio, então eu tinha que criar um significado para ele. E eu usei essas músicas sob o nome de Lúria e eu acho que calhou super bem, porque eu consegui fazer um significado muito interessante, que é tudo e nada, né? É tudo que veio antes Ginnungagap, do gigante Ymir, e depois. Então é literalmente tudo e nada. E Lúria é os nove mundos também. Então, eu acho que calhou super bem. Como eu comecei na religiosidade, né, na religião? Olha, é muito engraçado. O primeiro contato que eu tive foi com o Ragnarok, sabe? Aquele jogo Ragnarok Online. É um jogo antigo, mas é um jogo muito bom. Então, foi o primeiro contato que eu tive na adolescência. E eu comecei a pesquisar as coisas todas do jogo, né? Tinha várias referências, né? Tinha tanto armas quanto personagens que tinham nomes da mitologia nórdica. E fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. E não passava só de pesquisa, de conhecer e tal. E eu já tive contato com outras mitologias antes, né? Tive contato ali com a mitologia grega, né? O Orfeu e tal, que é um deus da música. E depois eu conheci Brage e por aí vai. Mas eu só comecei a ter, levar ali a mitologia nórdica, né, o paganismo nórdico como religião lá para 2013, 14, né? E já faz aí quase 10 anos, né, que eu tô nessa religião, né? E eu aprendi a cada dia uma coisa diferente, né, uma coisa nova, né? Já li e reli diversas vezes a Eda, né, em prosa. Eu ainda não consegui ler a Eda em verso, né, porque eu não consegui achar para comprar e quando eu achei para comprar já estava esgotado, então eu preciso comprar. Eu não gosto de ler em PDF, né? Eu gosto de ter a nostalgia de pegar um livro na mão, sabe? Eu gosto de sentir o cheiro do livro. Enfim, eu acho que é muito mais, conta muito mais a história do que um PDF, né? E eu faço isso com os livros que eu tenho. Eu nunca consegui ler um livro inteiro em PDF. Li poucas páginas, um capítulo, coisa assim. E dessas histórias surgiram as minhas músicas, né? O meu primeiro álbum tem aí músicas sobre Loki, sobre Brage, sobre Thor, coisas que eu tirei da Eda, né? E são textos incríveis que tem, inclusive, no Havamol, então por aí vai, né? Meu segundo álbum fala sobre contos, sobre histórias que passaram de geração em geração, né? Que passaram aí através dos mares para outras regiões, né? Esse é o conceito, né? Volksmol, mar de contos, que é literalmente passar um conto para outra região, né?
E tem várias músicas nesse álbum. É um álbum que tem 11 músicas, né? Assim como o meu mais novo também, que é sobre Ragnar, que é a saga toda do Ragnar contada em um álbum, né? Acho que pelo que eu andei pesquisando, ninguém fez isso ainda, né? E é um álbum que para mim é muito especial, porque eu dei meu sangue, praticamente literalmente ali, em algumas músicas. Eu dei minha alma ali, né? E acho que minhas tripas também, né? My guts ali. Então, tudo que eu represento tá ali, né? Tudo que eu faço, que eu gosto de fazer, tá ali. E para mim é um álbum muito, muito especial. E esse sou eu. Muito legal. Falei, tô aqui. Muito bacana. E assim, para montar esse projeto, você chegou a fazer pesquisas sobre instrumentos que eram utilizados na era Viking, Sim. como que você ia transformar esse processo da poesia também escáldica para a música, como que foi esse processo para a criação das composições? Olha, você como pesquisadora, você sabe muito bem como é Uhum, difícil achar algumas informações, principalmente quando não vou dizer única banda, mas a banda referência que a gente tinha na época era somente o Vardruna, porque não tinha outras bandas que sim, faziam a mesma coisa, e se tinha, ninguém conhecia. Então, principalmente aqui no Brasil, né? é verdade. Então, através do Vardruna eu conheci alguns instrumentos e ainda estou conhecendo alguns instrumentos que eles usam. Por exemplo, tem um instrumento que eles usam que é um chocalho, que é um chocalho de aguaí. É um instrumento, é uma coisa, uma sementinha que tem no Brasil, entendeu? E eu não sabia. Eu não sabia. Eu fui conhecer no ano passado, entendeu? E eu fui conhecer, olha só, em Portugal. Em Portugal, em um show ali que estava tocando música galega, e eu ouvi a cantora tocando esse chocalho e explodiu minha mente, assim, sabe? E então, assim, é uma constante pesquisa, né? Muitos instrumentos, eles têm nomes muito parecidos. Por exemplo, a Mura Harpa. A Mura Harpa é uma avó da Nickel Harpa, por exemplo. Mura é uma região, se eu não me engano, da Finlândia. Aí tem a Esse Harpa, que também esse é uma região da Finlândia. Então, assim, são instrumentos muito parecidos, tanto na fisionomia do instrumento, quanto no nome do instrumento. E você vai ver, é praticamente a mesma coisa. Então, é uma pesquisa constante. O primeiro instrumento que eu encontrei foi a Crave Lira, que é esse instrumento aqui. Aqui. Esse instrumento aqui. Nossa, belíssimo, É lindo, né? É lindo. muito É, bonito. o instrumento original, recriado, ele não é reto, ele é curvado. Ele tem uma curvatura, né? Esse aqui, ele é feito reto, somente por estética mesmo, porque mesmo sendo feito curvado, não ia ter nenhuma diferença de som. É um instrumento, foi o primeiro instrumento que eu tive, assim, instrumento nórdico, né, que eu tive, instrumento escandinavo que eu tive. E o segundo instrumento que eu pesquisei e que eu sempre quis ter foi uma talharpa, que é uma Yoriko. Agora, bem Isso, bacana. exatamente. E tem três variações da talharpa, né? Tem Uhum. 2 cordas, de 3 cordas, de 4 cordas, enfim, tamanhos diferentes também. E agora eu tenho essas talharpas, assim, esse instrumento eu ainda estou estudando de tão difícil que ele é, né? É um instrumento muito, muito rico, dá para fazer muita coisa lá, apesar de não ter muitas notas para se fazer, são 3 notas, né, por corda, mas você consegue fazer um monte de coisa, tem várias afinações diferentes, enfim, dá para fazer um monte de coisa, dá para viajar legal. Outro instrumento que eu estudei também bastante, mas eu ainda não sei tocar direito, é a Jorvik Panflute, né, da região de Jorvik ali. É um instrumento difícil e eu ainda não sei tocar, porque eu sou péssimo com flauta, sou péssimo com instrumento de sopro, mas um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. E tem o Burorer também, né? Um instrumento, um dos últimos instrumentos que eu tive é o Burorer. Ele é um instrumento que ele não é escandinavo, é um instrumento, eu digo que esse é um instrumento do mundo, assim, porque tem em várias regiões, né? Tem até aqui, né? Tem aqui na América do Sul, tem na América do Norte, América Central, tem ali na Europa, enfim, tem na África, tem várias regiões, né? É um instrumento que ele é uma chapa de madeira, assim, e uma corda, e você gira, né? É um instrumento para
para chamar, é para comunicação, né? Um instrumento para falar, eu tô doente, eu tô precisando de ajuda. Se a nossa mãe tivesse esse instrumento, ela ia usar para poder falar, a comida tá pronta, né? Basicamente isso, Legal, né? é verdade. Então, é um instrumento muito interessante, um instrumento muito, muito bonito o som dele. E você encontra ele nas músicas do Vardruno, nas minhas músicas. Tem várias músicas esse tipo de instrumento. E é um instrumento muito versátil. Por incrível que pareça, sendo somente uma chapa e você gira. E é só isso. Bacana. E assim, você chegou também a ver projetos de arqueomusicologia, que eles chamam, né? Que são pessoas que fazem experimentos musicais, na tentativa de ver como que seria possível na época. Por exemplo, não sei se você conhece o projeto do Dan Hine, Uhum, ele chegou a ter esse contato, né, de conhecer instrumentos que eram uhum. da época. Você chegou a fazer viagens para conhecer esses Não, projetos? Não? viagens não, viagens não. Ah, tá. Mas eu pesquisei bastante, tanto que o meu último álbum, que é o do Ragnar, eu fiz ele todo um instrumento e voz. Uhum. Todo o clima do álbum, dizendo desse jeito, todo o clima do álbum é muito intimista. É como se tivesse um scout ali tocando para você, entendeu? Tanto que no início do álbum é uma pessoa andando, chegando, abrindo uma porta, fechando uma porta, colocando os instrumentos na mesa ali e puxando um instrumento para tocar. É isso, entendeu? Tem uma fogueira ali que dá todo o clima, então é uma coisa bem mais intimista. Quem tá curioso para ouvir, busca lá, Ilúria, I2Ls-U-R-I-A-H. Pode buscar em qualquer streaming aí de música que você vai encontrar. É o último álbum lançado, Ragnar Saga Lodbrokar. É um álbum totalmente intimista, ele foi todo feito assim, de coração mesmo, porque é uma coisa que o único álbum que eu conheço que tem uma coisa mais parecida, assim, um esquema mais parecido, é o Scout do Vardruna, que é só o Einar com a lira dele ou a talharpa dele. Um Então, álbum muito bonito, por muito sinal. bonito, muito bonito. E Muito eu quis bonito. fazer alguma coisa parecida, assim, só que tentar trazer mais uma intimidade, entendeu? Eu acho que a fogueira ali faz com que, como se a gente estivesse em volta dela, estivesse junto ali, entendeu? Então é uma coisa diferente que eu quis fazer. E sim, eu pesquisei sim, pesquisei bastante. Não tive oportunidade ainda de ir para fora, assim, para pesquisar e tal. O único país que eu fui foi Portugal, mas eu não consegui viajar muito por lá. Eu tentei morar lá, não deu muito certo. Mas espero que em breve eu consiga ir para a Escandinávia aí para poder visitar os países. Ah, bacana. E assim, como é que você nota a receptividade, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente não tem muitos músicos. Acho que você é uma das maiores referências que a gente tem aqui dessa música escálica, Uhum, porque geralmente a gente tem agora o projeto o Scout da França, que já passou até por mudanças de formação. A gente tem o Wardruna, hoje já tem bandas maiores e até algumas que misturam metal uhum. para falar dessa parte dos mitos, principalmente. E assim, como que você enxerga essa receptividade aqui no Brasil? E se lá no exterior a receptividade ainda é bem maior, como é que você enxerga assim que a tua música está sendo vista, principalmente aqui e lá fora? Primeiramente, obrigado pelo elogio de ser aí uma referência, valeu mesmo. Eu acho que todo mundo que quer fazer alguma coisa, acho que a meta é ser referência em algo, né? E assim, eu sou super acessível, gente. Embora eu seja um dos primeiros a fazer esse tipo de música aqui, eu sou mega acessível. Se você precisar de uma ajuda, se você tiver com dúvida de alguma coisa, fala comigo. Pode mandar mensagem, eu vou te responder. Não tem nenhum problema. Mas vamos falar então sobre o que você perguntou, a receptividade. Eu acho que foi super boa, tá? Eu não tive nenhum problema, nada disso. Gente falando mal, gente falando, por que que não canta em português? Tem um ou outro que fala, não, se fosse em português seria melhor e tal. Eu entendo, eu entendo essas pessoas e em alguns momentos eu concordo que seria muito legal fazer alguma coisa em português, mas nós temos também um outro músico, um outro scout que vai fazer esse tipo de música, né,
música aí em português e também em Old Norse, enfim, em outras coisas aí que eu não posso falar porque é segredo de Estado. eu tô auxiliando ele, mas eu acho que a recepção foi muito boa. A recepção foi muito boa, o pessoal ficou muito surpreso, assim. O primeiro show que eu fiz foi no Medieval Market, aqui em Curitiba. Na Medieval Market, não sei se você conhece, são 2 produtores de evento, né? Que é o André e a Luana, e também tinha a Ana, que era uma amiga deles, e acho que a Ana saiu, enfim, coisas internas que eu não sei. Mas foi um evento, assim, muito legal. Foi o primeiro evento que eu fiz tocando sozinho. Não tinha ninguém ali para me apoiar da minha família, não tinha ninguém. Tava todo mundo em casa, tava todo mundo ou viajando, alguma coisa assim. Então eu tava sozinho, all by myself ali, sabe? Uhum. Então é, foi muito legal, foi muito bom e a receptividade ali foi muito boa. O pessoal ficou bem impressionado com o instrumento, ficou bem impressionado com as músicas também. E aí, seguindo para as músicas próprias, o pessoal gostou mais ainda. O pessoal achou super legal, super bom, um brasileiro cantando em Old Norse com instrumentos antigos, e assim, é uma coisa diferente mesmo, se vê, e que eu saiba, até então não tinha ninguém que fazia isso, não tinha ninguém. Precisou vir a pandemia para poder ter, né? Infelizmente precisou vir a pandemia, né? Mas teve, né? Teve alguma coisa. E vai continuar tendo por bastante tempo, porque a minha ideia não é parar, né? Eu não quero parar de forma alguma. E a receptividade lá fora foi muito boa também. Não recebi nenhum xingamento, nem nada disso, porque a gente sabe. Quando a gente pesquisa esse tipo de coisa, a gente vê que tem muito gringo que é muito fechado, que, opa, peraí, ele tá no Brasil, mas brasileiro não pode cultuar os deuses nórdicos. Tipo, gente, é simplesmente preguiça, sabe? Porque é ridículo esse tipo de coisa. Né? Mas, enfim, brasileiros também podem falar esse tipo de coisa, né? O que é ridículo, mas tá bom, né? A gente só, tá, ok, beleza. Mas nada disso aconteceu, e muito pelo contrário, assim, eu recebi, não digo ajuda, mas eu recebi muitos conselhos de pessoas de fora. Você falou da nova formação do Scald, tem um menino que é o Raven, que ele toca tal harpa, acho que ele canta também. Eu converso com ele às vezes, é bem difícil conversar com ele, porque correria, né, e tal, mas a gente já falou e eu já conversei com ele também lança umas músicas por fora do Scald, são músicas muito boas. Ele, se eu não me engano, é francês. Tem o menino Sim. do Atergolup, que é o Fábio, que também ele é muito legal, é um italiano, ele é muito legal. Tem o Jel Braten, que também é muito legal, ele é norueguês, ele é muito legal. Tem mais uma galera que eu converso, assim, e o pessoal é super bem receptivo, assim, nunca falaram nada, nunca me zoaram, nem nada disso. Pessoal, muito pelo contrário, o pessoal é muito legal. E eles não veem a hora para eu poder ir para fora e a gente se juntar, tomar um café, beber alguma coisa, porque eles são super legais. E eles Nossa, gostam de que bacana. Imagina a parceria. seria super, Ilúria e Scald. Eu sou apaixonada por esses músicos. super massa. Se Seria, tiver o e-mail deles assim para chamar eles também para entrevistar aqui no canal, pô, você me envia porque eu vou chamar se quer. Eles falam inglês, não falam? Assim sim, também? Falam, sim, né? sim. É. Então, pô, eu vou chamar, porque eu sou apaixonado pelo projeto do Scald. Acho Massa. assim, eles divinamente bem, assim como você, também é É. um projeto que eu cultuo bastante. Uhum. Então, acho que vai ser super válido ter eles também Com aqui. certeza, com certeza, com certeza. Uhum. Muito bom. Eu acho que eu não tenho o e-mail deles, mas eu posso verificar se eu consigo. Ah, beleza. Nossa, muito obrigada. Vai ser Tá bom. uma maravilha trazer o pessoal do Scald para Sim, ser entrevistado, porque assim ia ser assim uma surpresa, né? Eu sim. acompanhei desde a primeira formação, que Uhum. eram os três, né? Caramba, nunca às vezes esqueço, né? A tatuadora, eu esqueci o nome dela, É, dela também, esqueci Nayana, alguma coisa assim. É, isso. Aí tinha mais os dois, só que o primeiro, um deles saiu, né? Que ele tinha até um cabelo comprido, é e formou outro. Macho. O Macho, Matthew Roots. Macho, isso, exatamente. E Matthew tinha Roots, ele formou outro é grupo isso. também muito bom, Muito bom, muito bom. também. É, Adorei, uma música bem ambiente. sim. E eu não sei o que aconteceu com o outro, que era Que é o o. Pierrick, né?
É, Berg, se eu vi, que eu não sei também o que Pierre aconteceu com ele. Valance, alguma coisa assim. Berg Valance, É, eu não sei também, não sei também, mas eu suponho que, na verdade, o Scaldi é de um produtor musical, né? E aí esses músicos são músicos contratados para a banda. Ah, tá. E eu não sei, para ser muito sincero, eu não conheço muito assim. Digo, não conheço internamente, né? Conheço as músicas, claro, mas eu suponho que seja isso, né? Você tinha comentado também sobre o metal e sobre os outros estilos que estão misturando, né? É. O Dan Haim, por exemplo, ele mistura muito eletrônico também. O Dan Haim, Uhum, tem aquele outro, o Fui Maden também, ele também mistura com eletrônico. Então, assim, tem muitos estilos e subestilos surgindo, né? uhum, E eu acho muito interessante porque vai trazendo cada vez mais público, né? Eu, particularmente, não gosto quando mistura música nórdica com eletrônico. Eu acho que não combina. Eu gosto de música eletrônica, não tenho nenhum problema com isso. Eu gosto de música eletrônica, gosto de rap, não tem essa. Mas eu acho que não dá match, assim, não combina muito bem. Com metal, é. beleza, com metal, beleza. Eu acho É, muito. o metal eu acho legal. E tem um projeto que eu ainda acho mais legal ainda que a banda Managar, que eu acho ainda mais legal um pouco que o Amon Amarth. Que o Amon Amarth já Prefiro. pegou fama de ser assim, todo mundo que quer, eu só ouve Amon Amarth, não sei o que, ele já pegou um pouco de má fama entre, É verdade. assim, de ter sido aquela coisa viking ultra, tipo assim, aquele viking super poderoso, super forte, não sei o quê, aquelas coisas Sim, de tal, mas eu acho ainda uma banda bem interessante, bem legal. sim. Que tem até o pôster ali atrás, aquele trabalho Yoms Viking, eu achei muito legal. Foi um dos álbuns mais bacanas que eles fizeram. Agora, o Manegarm, eu acho que ele tem uma essência fundamental, acho que nesse meio musical do metal. Acho que eles conseguiram trazer até histórias desconhecidas. Uhum, Esse álbum agora, que fala da saga dos Inglingos, é muito bom. uhum. Sim. É bom Eles mesmo. trouxeram várias histórias que acho que muita gente talvez nem conhecesse, Uhum. Sim. O apesar da Tyr tema. também. Tyr também O é muito bom. Tyr é Putz, muito bom. Tyr é muito bom. Inciferum, né, também é muito bom. Fizeram. Inciferum é muito bom. Tem também uma banda que, na verdade, nem é banda mais, né? Eu acho que foi meio que uma junção de três músicos ali, que é a Storm. Não sei se você já ouviu falar. É um projeto que quase ninguém conhece, assim. Foi o que me iniciou nesse tipo de música, assim, sabe? Eu digo nesse tipo de música mais nórdica e tal, algumas referências, tem histórias ali, então, que é o Storm. E tem um álbum muito bom, que é o Nordavind, é o único álbum que tem, que é incrível. Eu tenho ele até em CD aqui, de tão bom que ele é. E vale a pena, vale super a pena ouvir. São acho que 50 minutos ali e é só música boa, só música boa. Verdade. E assim, o que você acha, por exemplo, porque a gente sabe que tem toda uma controvérsia, né, relacionada a esse negócio da música ter iniciado. Por exemplo, uns acham que foi uma banda nos anos 80, acho que era a Faithful Brief, que era uma coisa viking bem, ainda assim, era bem uma coisa meio tosca assim no início, mas eles foram iniciando e depois veio aquela explosão do black metal, né, que trouxe também. E assim, projetos como teve o Mayhem, depois veio o Bathory. O Bathory eu acho que foi um dos percussores, né? O que Sim. você acha assim, com relação? Você acha que, de certa forma, eles têm uma boa visão musical, um bom projeto, mas esse lado meio que extremista de alguns membros, no caso até do Mayhem, que foi trazido pelo Varg Vikernes, atrapalhou um pouco disso, mas eles têm também seu valor histórico. Como é que você assim, vê um pouco? Você conhece também, né, um pouco Olha, desse. eu conheço um pouco de black metal, não conheço muito. O Mayhem é um problema, né? Uhum. Porque o Euronymous, que foi o que morreu, né? Pelo Varg, né? Se não me Pelo engano. Varg, Eu não consigo lembrar o nome de todos, mas enfim. Não, Eu não sou, tá certo. eu O não sou Varg, o pelo maior, Varg. o É, maior escutador de Mayhem, né? é. Mas o Euronymous, ele era de esquerda, né?
Ele era totalmente contra esse tipo de pensamento extremista, assim, Uhum. nazismo, enfim. Então, ele queria ali, claro, fazer música, né? E particularmente para mim, assim, quando ele morreu, eu sinceramente não chega já, sabe? Eu ouvi algumas coisas depois e não achei que seria a mesma coisa, sabe? Eu acho que ele fazia composições também e algumas das ideias dele, na verdade, quase todas as ideias dele eram muito boas, assim, nas composições. E tinha o Dead também, que o Dead, pra mim, cantava pra caramba, assim, o cara era um monstro e, sinceramente, ele era muito agressivo, ele conseguia transparecer a agressividade dele na voz dele, claro que além do rasgado, né, além do gutural. E o Varg, eu prefiro nem comentar o Varg, né, porque, pelo amor de Deus, é um cara O Varg lunático, tem o parafuso fora da casinha, lunático. já disse que odeia brasileiro, enfim, E tem, e já tem gente aí, sofreu. e tem gente aí Uhum. endeusando o cara, né? É, Ridículo, ridículo. eu Eu cheguei acho. a acompanhar depois uns vídeos do canal só para ver o que ele estava falando. É muito absurdo. Uhum. Exato. Eu acho que assim, É muito essa questão. assim, é um pouco nojento um pouco a visão dele, sabe? Porque, tipo Sim. assim, é, é aquela coisa do músico, a mitologia nórdica só tá com os escandinavos, assim, Uhum, entendeu? Não tem. A Europa perfeita foi a formação germânica, ele tem uhum. umas coisas assim muito Nada a ver, cara. bizonhas, tipo, Nada a ver. imigrante está atrapalhando. Ixi, não, prefiro nem. Pois é. É, É ridículo. E tem limite. voltando nesse caso do Mayhem aí, a situação Uhum, atual que aconteceu, né, que está sendo acusado de nazismo e etc. Eu acho que isso. assim, eu acho que os caras são nazistas? Não sei. A partir do momento que eu não sei, eu prefiro cancelar. Prefiro deixar quieto, ignora, Uhum, tira esses caras daqui, entendeu? E tem declarações ali comprometedoras do baterista. Eu não sei se ele só estava querendo fazer pose de mal, sabe? Porque tem muito isso também. Mas assim, a partir do momento que fez esse tipo de coisa, que demonstrou ser esse tipo de gente, cara, deixa quieto, entendeu? Tira esse cara daí, não tem sim. essa, sabe? Então, assim, eu sou totalmente contra o nazismo, assim, a segregação, o racismo, o que for, sabe? Sou totalmente contra isso. Eu acho que é um negócio que nunca deveria existir e infelizmente existe. Uhum, Eu acho que é um negócio que a gente precisa sim falar. Eu acho que é um negócio que a gente precisa sim mostrar nossa opinião. A gente precisa sim falar sobre, porque quando a gente não fala, parece que a gente está varrendo para baixo do tapete, sabe? E sim. não é isso que deve acontecer. Se você entrar no meu Instagram, o primeiro destaque que você vai ver é fuck Nazi. É isso, sabe? É Uhum, pra justamente manter longe. Só que vira e mexe, eu vejo algumas pessoas que curtem o meu, os stories, curtem as fotos, etc. Eu sempre entro no perfil da pessoa. Porque se eu vejo que tem algum símbolo ali que é nazi, eu vou, bloqueio, denuncio, e é isso, entendeu? E eu vou expor. Eu exponho ali, mando lá no grupo do pessoal que apoia os trabalhos ali, que faz conteúdo, e falo, ó, toma cuidado com essa pessoa que ela é nazi, entendeu? Cara, já chega já da gente tentar educar essas pessoas. Não dá, entendeu? Já chega. Se a pessoa ela quiser vestir uma roupa, sei lá, com um sol negro, ela vai vestir. Ela não vai pesquisar. Ela pode até pesquisar o que que é, entendeu? Só que ela vai vestir do mesmo jeito, porque ali é o que ela quer. E, sinceramente, chega já de tentar educar essa gente. Não dá mais, entendeu? Já passou da hora da gente educar, essas pessoas já eram para ter sido educadas e agora, sinceramente, a gente tem que expulsar mesmo. Não tem porquê. uhum. Eu tenho até trazido um pouco desse debate também, né, por conta também do que agora, até quem pesquisa aprofundamente sobre o tema, inclusive eu quis trazer essa questão do Black Metal justamente porque também teve aquele lance que também não concordo de queimar as Stave Church, porque Uhum, dizer, não é pagão, isso é cristão, então queima, como o Varley fez. Então, e as pessoas que pesquisam o significado do porquê da suástica ser associada com Odin nos tempos antigos, uhum, também está sofrendo, né, esse processo desse, está indo
sendo levado junto com pessoas que fazem coisas ruins. Uhum. Por exemplo, até cheguei a comentar com o professor Terry Gunner Uhum. que o Neves sofreu um hate gigantesco porque foi botar a Bracteata, que Uhum. tinha a suástica, que era a referência mais antiga ao Odin, e Uhum. pronto, começou a chuva. Estão promovendo nazismo, são nazistas, sei lá, compactua com os pensamentos do bigodudo, como diz até o Rafael do, do Paganismo em Foco, enfim. Uhum. Aí, enfim, aí começou esse lance assim benéfico. Então, a música também, né, ela tem, infelizmente, sofreu também esse processo, que Muito. foi com a chegada um pouco desse movimento e de algumas pessoas em específico, como a gente falou aqui no caso do Varg, Uhum. que provavelmente se assistir o vídeo ele vai, sei lá, vai me xingar a beça, porque eu não concordo com as ideias dele. Mas eu acho que é interessante a gente, às vezes, abordar isso para separar as coisas, né? Porque agora Sim. isso aí está em evidência até em notícias. Uhum. É gente querendo cantar metal e promover coisas que não se deve. Uhum. Então, eu acho também que é importante, às vezes, dar esse insight para as pessoas que tem gente que faz o trabalho sério e que pesquisa sobre e que Uhum. não está com essa má intenção, que Sim. quer falar o que a pesquisa realmente de fato é, o que é que o simbolismo significava para a época. Sim, exatamente. E assim, se você Uhum. pegar, era uma moeda, era um medalhão, era alguma coisa assim, né? Que tinha Uma as bracteata, plásticas. isso. Isso. Então, cara, de quando que é isso, sabe? Tipo, o nazismo veio depois, gente. Sim. Esse símbolo, ele é muito mais antigo que o nazismo. E assim, esse símbolo, ele foi apropriado, assim como a Suílo Uhum. foi apropriada. E assim, eu tenho uma Suílo tatuada, só que não é do nazismo, entendeu? É uma Suílo. Uhum. E não é nesse sentido, entendeu? E sim, eu não vou mentir pra você que eu tenho medo de uma pessoa simplesmente pegar, olhar minha tatuagem e pensar, opa, peraí, isso aqui é nazismo, hein? Vou te dar um murrão na cara. E não, gente, calma, não é assim, entendeu? Claro que se você pegar ali e a pessoa tatuar uma suástica tortinha, aí você tem que bater na pessoa até virar catavento, né? Aí, Uhum. ok. Só que ali o símbolo é totalmente diferente, ele é reto, tem as suas diferenças ali, e aquilo é antes ali do nazismo, então não tem nada a ver, né? Uma coisa é você pegar para estudar a região e você acabar encontrando esse tipo de coisa. Outra coisa é você ir até ali, por exemplo, aquela região e pós-nazismo você encontrar suásticas, você encontrar coisas assim que claramente são referências ali ao nazismo, né? Aí é diferente. E você também falar sobre aquilo e endeusar aquilo, né? Igual muita gente que vai em podcast aí, dono de podcast aí, falar merda aí, né? Apoiar o nazismo e depois botar a culpa, foi mal, tava doidão, né? Que isso? Ah, sei Sinceramente, quem é. a pessoa tem que tomar tapa na cara, Ai, meu porque Deus. é Eita. ridículo, é ridículo. É. E, cara, se, assim, sempre, sempre, sempre procure, pesquise, né? Se você vê uma otala, se a otala da pessoa tá certinha, retinha, cara, aquilo não é uma otala nazista. Não tô dizendo que a pessoa não seja, pode ser, eu não sei, não conheço ainda daquela pessoa que tem aquela tala tatuada. Mas se ela tá Uhum. com a perninha torta, velho, desculpa, não tem nem o que defender, entendeu? Aquela Otala ali, aquele desenho ali é do período nazista, né? Que é a Otala com as perninhas assim, né? Uhum. Aquilo ali, a perninha pra cá, né, na verdade. Então, sim, aquilo lá, aquele desenho é sim do período nazista. Então, assim, tem muitos símbolos, vários outros símbolos, né, que eles se apropriaram aí. Por isso que a gente tem que sempre pisar em ovos quando a gente for tratar desse assunto, em obras, em desenhos, enfim, essas coisas todas, e pesquisa também, porque não adianta a gente apontar o dedo e falar, ó, aquilo ali é nazi. Calma, entendeu? De que período que é aquilo? Aquilo ali é do período da Era Viking, por exemplo? Então, calma aí. Então, aquilo não é nazi, porque tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É Uhum. igual, é igual quando uma pessoa fala, não, minha religião é o paganismo nórdico, e eu não gosto de negro. Não gosto de negro, não gosto de gay, não gosto de ninguém. Não gosto de nada assim. Porque não faz sentido uma coisa com a outra, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então,
é a mesma coisa. A gente tá associando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, não tem por que falar esse tipo de coisa. E eu acho ridículo o Neve ter sofrido esse hate, assim. São pessoas que estão seguindo um grupo de estudiosos, um conselho de estudiosos, sei lá, uma coisa enorme com um monte de gente que tá ali por trás, e falar que eles são nazistas por conta de uma pesquisa que foi feita antes do nazismo não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. E o Neve tem toda a credibilidade, né? Tem toda a credibilidade. O Neve é Tem, gigante. O com Neve. certeza. Oh, inclusive, o meu professor de norueguês, ele fazia algumas coisas do Neve também, que é o Yuri, né? Então eu tive contato já com o Neve antes, né, de fazer música também. Uhum. Eu cheguei até a fazer também um trabalho com neve, que foi o Soyuge Jallarhorn, a música na era Viking. Não Uhum. sei se você chegou a dar uma Eu, olhada eu assim. dei uma Ah, lida, viu? dei uma Ah, lida. legal. É. Então foi assim, foi a minha primeira oportunidade de publicação foi o Neve que me ofereceu e na época foi uma pesquisa que me deu assim um baita de um trabalho de fazer porque eu fui atrás de muito instrumento, de muita coisa relacionada tipo desde guizos até instrumentos de corda, vocal, que o Ibn Fadlan chegou a relatar, que chegou a ouvir a questão da voz, né? Ele não gostou, assim, a impressão que ele teve é que eram gritos assim muito soantes para ele, não entendia aquilo como um canto, mas alguns arqueólogos já viram até com a possibilidade, e até pesquisadores, daquilo ser uma forma também do canto ser Uhum. expressada. Então, eu acho assim, super interessante tratar disso, porque infelizmente, né, quando as pessoas tentam fazer um trabalho a sério, por mais que alguma imagem traga, sei lá, algum instrumento traga o símbolo, e ele é muito antigo e traga, sei lá, suástica associada a Odin, algum horn, por exemplo, que os horns também são muito associados a essa figura, aqueles que são os três cornos que a gente chama, os três chifres. Uhum. Então, às vezes faz parte da pesquisa. Até ia comentar com você, por exemplo, porque agora também deram para criticar muito a saga dos Volsungos, porque o Wagner fazia a referência no Anel dos Nibelungos, né? E é uma saga assim belíssima, tem muitos trechos bonitos e trechos tristes também. Uhum. E agora também as pessoas deram para ter uma certa rejeição um pouco também com essa questão da saga dos Volsungos, porque está associada com a figura do Richard Wagner, e o Uhum. Dudu gostava do Wagner, enfim. Uhum. E aí foi assim, também uma coisa que foi inexplicável, né, musicalmente, porque a saga dos Volsungos eu acho que é uma das sagas prediletas, acho que até dos grandes compositores de Uhum. tocar, né, a história de Brunhilde, Sigurd, Sim. as histórias paralelas que tem também. Uhum. Então, assim, na sua opinião, você acha que essa saga, de certa forma, ela tem algum quesito para querer ser trabalhado? Você acha que ela, de certa forma, ela se tornou um objeto que a gente não pode mais debater, não pode mais fazer música e tal? Não, nada a Não. ver. Eu acho que assim, é, não foi o Wagner que inventou, né? Uhum, Não foi o Wagner que escreveu. Então, não, entendeu? Igual, por exemplo, Eda em prosa. Vamos supor ali que um nazista começa a recitar Eda em prosa nos seus discursos, por exemplo. Vamos supor que o Hitler tenha feito isso, entendeu? Ele se apropriou do livro, ok, ele se apropriou dos ditos do livro, mas não foi ele que escreveu, entendeu? Não foi ele que escreveu. E ele tá tendo uma interpretação e tá fazendo com que as pessoas tenham essa mesma interpretação dele. Mas não necessariamente é aquilo que o livro está querendo dizer. Você pode pegar o Havamol e ler ele 1000 vezes, e pode ter 1000 interpretações diferentes, entendeu? Mas se você contar a sua interpretação através do livro, todo mundo vai ter aquela interpretação. É a tua visão, entendeu? Então, não, eu acho que é uma coisa que a gente
precisa tomar cuidado, sim. Claro, tomar cuidado para não usar essas obras do Wagner como referência, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Afinal, se você, claro, não é simpatizante do nazismo, né? Então, se você for o primeiro, sai daqui. E se você não for, então toma cuidado com isso. Mas é uma obra lindíssima, assim. Cara, a história é incrível, é muito boa. E eu acho que, sim, precisa sim ter mais música sobre isso e precisa contar a história como ela é ali, né? Não ter nenhum tipo de deturpação nem nada disso. E, cara, eu acho ridículo esse tipo de coisa, de você associar ali uma história que foi transformada em música por uma pessoa e depois foi usada pelo Hitler, por exemplo, em aquilo ser nazista, entendeu? Uhum. Não tem nada a ver, né? Então, acho que não faz nenhum sentido, não. Acho que eu mesmo posso até criar coisas futuramente. A primeira música, que não é bem uma música, mas a primeira parte do CD ali, do meu último CD, é o Brynhildar Ljod, que é o Sigrid Fumal, né? Que é ali dessa história, né? Que é Heldag Sinner, né? Então, são coisas assim. E eu usei, entendeu? Tanto que na história do Ragnar, ele fala sobre a Brunhild, fala sobre o Sigurd, né? Ele tem, para quem leu, né? Ele tem toda essa história ali, tem como um background essa história. Então, não tem nada a ver, assim. Eu acho que Wagner usou de uma forma e o Hitler usou dessa outra forma e não é assim que deve ser, sabe? A gente não deve Também levar acho, isso como regra. também acho que foi mal interpretado, porque, pelo Hitler, no caso, Uhum, porque o Wagner fez uma composição clássica, eu que estudo clássico, no sim. caso, também, além de estudar metal, Uhum, mas a gente vê que foi um estudo, assim, muito detalhista para contar uhum, cada trecho do processo da história, uhum, desde até a versão em que Sigurd acaba sendo Morgulho, então Brunhilde se é muito. Você vê aquela parte bem triste mesmo, uhum, da Brunhilde, então é bem enfático. sim. E saindo um pouco agora dessa temática um tanto quanto pesada, para Uhum. a gente quebrar um pouco o clima daqui da coisa para ninguém dizer, olha, tá, o tema tá só. Ela vai fazer apologia assim, mas no O canal. clima Não, é tá lá justamente para embaixo, o clima quebrar tá lá com embaixo. esses preconceitos, É, para quebrar com esses preconceitos. Por isso que eu tenho trazido em algumas temáticas isso, que é para a gente quebrar sim, esses preconceitos com quem está fazendo o trabalho direito. Que nem sim, todo mundo aqui é nazista. Cada um tem sua pesquisa, cada um tem um foco. sim, Então a gente não pode ficar misturando as duas coisas. sim. E, assim, tem alguma saga em específico que você pretende lançar assim futuramente? Algum trecho de Eda? Dá para dar algum spoiler? Então, poxa, Sei de nada. Ixi, um isso aí é com segredinho. a minha quinta personalidade. Eu não tô Ah, aqui hoje. não tem assim alguma historinha que vai dizer, olha, eu acho que essa aqui vai entrar no próximo álbum. Então, eu gosto muito da Ynglinga Saga, né? Opa, Mas somente isso que eu vou falar. E assim, não tem uma data nem nada disso. Mas alguma coisa vai surgir da Ynglinga Saga. E é isso. então em breve vamos ter um rival do Manegar. Rival que nada, é complemento, é complemento. Complementa, é verdade, complementa. E assim, nos primórdios você começou estudando assim alguns desses instrumentos. Você começou com instrumentos normais, tipo guitarra, bateria, ou algum instrumento específico? Os instrumentos de corda me levaram a esse momento de tocar os instrumentos de corda nórdicos, no caso. Eu tenho dois irmãos mais velhos, né? E desde a infância eu vi o meu irmão do meio tocando violão, né? Eu sou o caçula. E aí eu comecei a tocar violão, acho que com 11 anos, coisa assim, ou 11, 12, né?
E também toquei guitarra. Assim, não toco muito bem, mas eu sei tocar. E aí eu comecei a fazer aula de canto, né? Eu comecei a cantar e tal. Eu tinha banda de thrash metal, de heavy metal. Tive banda, fiz show bastante pelo underground paulista aí. E depois eu comecei a. Depois de um tempo, depois de 2015, se não me engano, eu ainda estava fazendo aula de canto, mas já em outro lugar. Eu comecei a ter acesso a teclado, piano, coisa assim. Na própria escola tinha, e depois eu acabei comprando um tecladinho e fui começar a tocar, brincar e tal. E aí eu comecei a mexer nisso. E tive aulas de teoria musical também. Mas depois de 2018, que foi quando eu comprei um instrumento, eu não tinha como aprender esse instrumento com outra pessoa, né? Então, o que eu fiz? Comecei a fuçar o instrumento e aprendi a tocar sozinho. Todos os instrumentos que eu toco, hoje eu aprendi a tocar sozinho. Eu nunca fiz uma aula de instrumento musical, nem de violão, nem de violão. Tudo eu aprendi a tocar sozinho. Né? A lira eu aprendi a tocar sozinho, a harpa eu tô aprendendo a tocar sozinho. Então, o tambor também eu aprendi a tocar sozinho, né? E assim, o que eu digo para quem de repente comprou a lira e comprou uma tal harpa e comprou um tambor, alguma coisa assim, e quer, ou qualquer instrumento, e quer aprender a tocar? Se você tiver a disponibilidade de ter um professor, ótimo. Se você não tiver, meu, estuda todo dia. Pega um instrumento pelo menos aí 1 hora, 2 horas e começa a debulhar o instrumento. Toca mesmo, entendeu? Aprende, faz qualquer coisa no instrumento que você vai estar aprendendo. Com os teus erros você aprende, entendeu? Foi como eu aprendi errando e muito, eu aprendi errando, batendo corda forte demais e tocando pesado, e foi assim que eu aprendi. Entendeu? Tanto que se você entrar no meu Instagram e descer lá embaixo, você vai ter os primeiros vídeos da Ilúria. São os vídeos que eu tô tocando e acabei de receber o instrumento, sabe? E, e assim, é muito bom você aprender um instrumento sozinho. Não sei se alguém já teve alguma experiência assim, mas aprender a tocar um instrumento sozinho é maravilhoso, porque você consegue ver a sua evolução ali nitidamente, sabe? Quando eu peguei o instrumento, eu não fazia som nenhum praticamente, né? Eu tocava algumas cordas ali e não... Eu tinha, claro, uma ideia do que combinava uma coisa com a outra por conta das aulas de teoria e tal, então eu tinha essa ideia clara, mas eu não sabia qual afinação que era, não sabia como fazer as coisas, não sabia o que eu podia fazer nesse instrumento sem com que ele estragasse, por exemplo. Então, eu tive que tomar muito cuidado, mas eu estudei bastante. E, sei lá, eu estudei acho que uns 5 meses aí, direto praticamente. E eu fui só melhorando, só melhorando, só melhorando. E as músicas que eu aprendi a tocar, as músicas do Vardruna, tudo de ouvido. Tive que aprender tudo de ouvido porque não tem esse tipo de música aí na internet para você aprender, não tem uma partitura, não tem nada disso, né? Depois que veio a ter, né? Depois que veio a ter agora aí em 2020 que eu vi que tem umas partituras do Vardruna, coisas assim. E eu acho isso muito interessante. E eu acho que é um erro, eu acho que deveria ter. Eu acho que é um erro sim, que deveria ter partitura, deveria ter tablatura para quem quer aprender a tocar, porque é um instrumento que ele é um pouco seletivo, né? Mas ele não deveria ser. É um instrumento que ele não é difícil de tocar. É um instrumento que todo mundo deveria ter acesso a um material para poder aprender a tocar. Entendeu? Tanto que agora não, né? Ano passado eu comecei a dar algumas aulas de lira, né? E as minhas aulas não têm um preço, nossa, que caro, nem nada disso, né? Eu cobro o preço de aula normal, assim. E eu ensino as coisas que eu aprendi, eu ensino alguns exercícios, ensino coisas para te fazer melhorar, ensino música também. Então, eu acho que é justo a gente espalhar a palavra do instrumento musical. Bacana essa colocação. Sim. E, assim, aqui no Brasil a gente tem luthiers que estão fazendo esses instrumentos, ou eles geralmente têm que vir de fora para a pessoa conseguir, quem tiver interessado, Então, tocar. quando eu comprei, não tinha. Quando eu comprei, eu tive que importar. Eu importei essa cravicleira da Rússia, né? Não foi caro esse instrumento, né? Porque eu pensei que ia ser tipo uns R$ 5.000. Não foi esse preço, foi 2.000 e pouquinho.
E, claro, o euro estava um pouco mais baixo e tal, então consegui um preço melhor. Mas, atualmente, no Brasil, tem sim pessoas que fazem. Tem pessoas que fazem tambor, que é o Piazon Luthier, que inclusive ele fez o meu tambor e é um tambor, assim, magnífico. Nunca me deu um problema. Maravilhoso esse tambor. Tem gente que faz a crave clear assim. Eu posso procurar o link e passo para você colocar na descrição. Perfeito. Tem tile harpa também. O Everson, quem fez as minhas tile harpas, ele faz tile harpas. Ele faz outros instrumentos também. Ele está aprendendo a fazer mura harpa também, que é um outro instrumento, né, que é igual violino, né? Igual violino não, desculpa, que é igual nickel harpa, né? Um pouquinho menor. Tem também aqui em Curitiba o Gofa, né? Depois eu posso mandar também. Ele faz tal harpas, ele faz outros instrumentos também. Desculpa. E, enfim, tem a Daisy também, que faz outros instrumentos que ela faz. Ela fez a minha Jorvik Pan Flute, ela fez também meu Burorer, então ela faz alguns instrumentos. Tem muita gente que está fazendo instrumento por aí. E eu recomendo esses luthiers, assim, porque eles fazem coisas de qualidade, sabe? Tem outras pessoas que fazem, mas particularmente eu já tive acesso a alguns instrumentos que eu não gostei do resultado. Tive acesso porque algumas pessoas conhecidas compraram e eu não curti muito. Mas, enfim, tem para todos os públicos aí. Tem crave clear de 800, 900 reais e tem crave clear de 3 mil, né? Assim como também tem instrumento de 7 mil. Então, tem que pesquisar bem. Mas tem gente que faz aqui sim. Bacana, tem uma curiosidade que eu não tinha assim tanta certeza, né, se tinha pessoas produzindo, porque eu sei que tem pessoas que trabalham com essa questão de reconstituição, né, histórica, de fazer materiais. Inclusive eu tenho, por exemplo, às vezes de joias que são da época, ou até mesmo roupa, e eu não tinha ainda ouvido falar de instrumento. Uhum. Eu acho interessante que, por exemplo, a Vila Viking, eles vão até aqui no dia 3 de maio, acho que vou entrevistar o Yael Bodu, eu até pedi para ele mostrar, né, que ele tem uma bússola que foi recriada assim, com descrições de como seria a bússola, uma bússola nórdica, mais ou menos assim, do período da Era Viking. Então, essa bússola, ela funcionaria lá. Então, tem pessoas que trabalham com essa coisa, que é o pessoal da Mastermir, por exemplo. Uhum. Então, eles criam, lá no Rio de Janeiro, eles têm essa coisa de fazer algumas coisas em trabalho em madeira, mas de instrumento é a primeira vez que eu estou vendo que tem pessoas que também estão fazendo nesses instrumentos, Tem. que geralmente só ouvir falar dos luthier Uhum. de instrumentos já tradicionais, uma banda comum, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, isso é bem interessante. Para quem está a fim de começar a fazer esses instrumentos, de repente fazer até seus próprios instrumentos, tem luthier, gente, de fora, que vende as plantas para esses instrumentos, né? O Legal. Rauno Niemian, ele faz, né, essas plantas, ele vende essas plantas. E assim, gente, não é muito caro, é tipo 18 euros mais frete, assim, então é baratíssimo e vale super a pena. São instrumentos lindos. Enfim, tem outros luthiers aí que vendem as plantas da Crave Lira, por exemplo, ou de outros instrumentos aí, e vale super a pena. É super a pena. Bacana. E uma pergunta que eu acho que deve ser difícil. Qual se a composição, pegando assim todos esses 3 álbuns, né, que você já Uhum. lançou, qual assim a composição que mais te tocou de fazer, que mais... Putz, que difícil. É, eu sabia que essa pergunta ia ser difícil, Putz. mas sempre gosto de perguntar para o músico qual assim uma música que mais chamou a atenção no próprio trabalho dele. Assim, no seu caso, qual foi a música que te prendeu, assim, que pode dizer assim, eu acho que essa composição foi uma das mais Olha, belas do meu repertório, vamos dizer assim. olha, pro pai não existe filho feio, né? É, é Mas verdade. eu gosto de todas as minhas músicas, assim. Mas eu Uhum. gosto de todas as minhas músicas. Mas tem uma que eu acho que é especial, assim, que é Arista. Arista, em nórdico antigo, Arista significa entalhar, né? E
a Arista, ela tá presente no meu primeiro álbum. É a última música do álbum. É uma música totalmente instrumental. E por que que eu gosto muito dela? Porque a ideia da Arista é que, literalmente, eu estivesse entalhando a Ilúria. Estivesse entalhando, fazendo a Ilúria, né? Então, esse é o conceito da Arista, ok? Só que a Arista, ela é uma composição que surgiu do nada. Eu liguei o microfone e toquei, entendeu? E ficou aquilo. Tanto que aquela música é a primeira gravação. Não teve nenhuma edição, não teve nada, assim. Eu não cortei parte, eu não tirei, eu não regravei, eu não fiz nada. É aquilo que tá ali. E eu acho que é uma coisa muito pura, é uma música muito pura, porque eu não trabalhei em cima dela, entendeu? E é uma música que o pessoal usa muito pra blot, usa muito pra tiragem de runa, usa muito pra se concentrar no trabalho, pra Uhum. meditar. Então, assim, é uma música que particularmente me toca bastante. E recentemente eu lancei aí 1 hora dessa música. Eu fui fazendo 1 hora dela. Porque justamente para essas pessoas que reclamaram que a música era muito curta, porque realmente ela é muito curta, eu acho que ela tem 1 minuto e pouco. Oh, E é verdade. Agora que eu lembrei então do ela, minuto dela, é bem ela é curtinho. curtinha, ela é a última música do álbum justamente para encerrar e ser bem curtinha. E Uhum. eu gravei 1 hora dela justamente para essas pessoas que querem meditar, que querem fazer tiragem de runas, que querem fazer essas coisas. Então, eu particularmente é até ruim para o músico isso. Por quê? A gente ganha por play na música. E assim, é pouquíssimo que a gente ganha, 0,0033 centavos de dólar, sabe? Que a gente ganha. Então é muito pouco. E eu fiz isso justamente pensando nessas pessoas, entendeu? Para elas, o que é melhor para elas? Ah, melhor para elas tocar uma música ou ter que ficar repetindo, 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 repetindo. Então, uma música só de 1 hora e aí a pessoa faz, entendeu? E é uma música que para mim tocou muito. É uma música muito boa. Uma música muito boa. Gosto muito. Não, e assim, até fazer uma breve adição, você está citado, né, no site acho que do Yggdrasil BR, Tô. que é onde o Rafa conduz, né, tá lá um artigo sobre músicos e músicas que você pode ouvir nos seus momentos de rituais, Uhum. nos bloods, então tá lá o Uhum. trabalho de Lúria, isso é fantástico, Sim. porque foi uma das formas também, como eu conheci também o trabalho, foi através desse artigo, e o site também do Mitológica também cita o seu trabalho, então, Uhum. também foi um dos que impulsionou de eu conhecer também esse trabalho, que disse assim, olha, convida o Ilúria, até falou para convidar, disse, com Uhum. certeza, que acho que ia ser uma, muito bom assim, para o canal, para a gente falar justamente da música, né? Sim, Música não só da Era Viking, mas como ela foi reinterpretada agora. sim. E, assim, Lúria, vou te pedir agora, fica à vontade, quiser tocar quantas músicas Tá bom. quiser, fica à vontade, manda bala aí no repertório. Tá. Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu queria agradecer as pessoas também que me indicaram. Muito obrigado. Obrigado mesmo, gente. Já disse isso e sempre digo que sem vocês eu não sou nada, porque eu preciso de vocês sabem disso. E eu queria só falar algumas outras coisas antes de cantar. Eu tenho duas coisas para falar. Uma é a vaquinha, vaquinha não, que é a rifa que eu tô fazendo, que é uma rifa para eu sair de Curitiba e tocar em São Paulo num evento beneficente. Esse evento, ele como ele é beneficente, ele não paga os artistas, né? O que é completamente normal e é justo também, né? Afinal, senão o pessoal só vai ter gasto e, né, não é legal. E eu quero muito fazer parte desse evento. Só que para fazer parte desse evento, eu preciso de ajuda para poder pagar os custos da viagem. Então eu estou fazendo uma rifa, né, com 70 números, já tem poucos números, hein, então corre aí. Tem acho que 25 números agora. E cada número é R$ 20. E tem 2 prêmios. O prêmio é uma camiseta da Ilúria, que aí pode ser tanto a primeira estampa, quanto a Volksmal, quanto a Ragnar Saga, que é uma camiseta que nem eu tenho ainda, né? E também um kit com 2 hidroméis da Yggdrasil BR.
né? Não sei se você já da Yggdrasil Já Mid, né? entrevistei, Já já estou entrevistou? doida para comprar Maravilhoso, a garrafa maravilhoso. deles, porque eles me contaram Olha, detalhes muito legais. hum, Assistam também no canal a entrevista com eles, porque eles contaram muitos detalhes dessa garrafa que eu não sabia. A garrafa tem coisas sensoriais, eles têm uma história belíssima sobre como eles fizeram esse hidromel. Então, vale a pena realmente vocês ganharem o hidromel da Yggdrasil para quem estiver concorrendo nossa, nessa rifa. é o melhor hidromel que eu já tomei, assim. O hidromel Com certeza. da Cíntia e do Johan é, ó, Cintia, sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. E eles são pessoas incríveis. Sim. E a outra coisa que eu queria falar é com relação ao CD do Ragnar Saga. Eu tô vendendo também o CD físico, eu tô fazendo a pré-venda. E na pré-venda o CD tá custando R$50. R$50 mais frete. Então entre em contato comigo que eu vou reservar o teu CD. Beleza? Então vamos tocar aqui agora. Eu vou fazer aqui a Orma, que é uma música do CD novo. Dá pra ouvir bem? Perfeito. Arrastur evige på þar þeir og getar þóttu Arda ek morgun monum Mein vintigu akeinar Bem-vindo dos Ormar a Saudelaime. Obrigado. Olha, maravilhoso. Valeu, obrigadão. Muito legal. Ah, tenho mais uma pedida. Pode tocar aquela do Loki? Eu acho muito legal aquela Loki, do Loki. eu vou ter que pegar o tambor ali. Ah, ó, fiz ele pegar o tambor para tocar do Loki. Peraí, que eu vou tirar o fone aqui. Beleza. Já fez a live aqui. Muito legal. Dá pra ouvir bem? Tá, tranquilo. Dá para ouvir. Tá muito alto, não? Não, tá tranquilo. Tá. Pode ir. Gudene harkamet anvävnet och sovrande Gudene fangelaxen fast i steinen slange på det Sigen väskiter norrbollen full og Siggen tamer Midgard vil i det straffen av Loki vil forbli til Ragnarok fast i steinen slange på det fast i steinen slange på det vil forbli til Ragnarok
Essa daí, essa que mais me vai. Eu fico viajando quando estou ouvindo. Eu acho muito legal essa música. Essa Foi música é uma boa. das composições mais bacanas do teu trabalho, essa do Long, sem dúvida. Inclusive, eu acho que eu cheguei a ver, foi num evento acho que foi numa feira medieval que teve online. Que acho que você tocou. Eu não lembro agora, acho que foi a Feira Nove Mundos. Ah, eu toquei nela. Foi lá mesmo, agora eu lembrei. Eu Eu disse, toquei lá. caramba, nossa, essa música foi, sim, muito bacana de ouvir. Obrigado, valeu. Igor, foi um prazer imenso te entrevistar, porque, assim, é um tema que eu tenho muita proximidade, essa questão da música. Acho, assim, que tem um trabalho, assim, que eu tenho muito carinho, né, de ter produzido, que foi aquele artigo da música Nélia Viking, quando eu vi que ia ter uma importância, né, impacto para músicos como você e para outros músicos também, eu fiquei super feliz de ver o quanto que isso tinha dado um impacto e vocês terem conseguido organizar essa forma de trazer essa música aqui, Uhum, ser nossos representantes, né, do Brasil lá fora e aqui dentro também. uhum. Então, assim, foi um prazer enorme fazer essa entrevista. Se você quiser comentar mais alguma coisa, Claro, o fica à prazer é vontade. todo meu. Muito obrigado pelo convite. Desculpa de novo os teus e-mails virem para a caixa de spam. Sem Realmente é problema. algo que eu não consigo controlar. Desculpa a demora para responder tudo. Eu sei que é difícil, eu sei que é corrido e tal, e às vezes você está Sim, querendo sim. fazer as coisas já logo, e aí o artista demora e é meio que padrão o artista Não, demorar, né? sem problema. Tenho toda. Os artistas aqui é que são os grandes convidados, então eles que podem ficar à vontade. Mas muito obrigado pelo convite, obrigado mesmo. Espero que as pessoas que assistam, elas gostem e se interessem não só pelas minhas músicas, mas também por fazer esse tipo de música. E eu acho que a gente precisa, sim, de mais gente fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa, assim, de mais gente que é contra essas coisas erradas que a gente comentou aqui, fazendo esse tipo de música e espalhando essa boa palavra, né? E eu estou sempre disponível para as pessoas que quiserem falar comigo, quiserem conversar comigo, quiserem tirar dúvida, de repente quiser aula, enfim, quiser dica, o que for, estou aqui disponível. Se vocês quiserem também entrar em contato comigo por e-mail, não precisa ser Instagram, pode falar comigo por e-mail também. O meu e-mail é iluriaoficial, com 2 Fs, @gmail.com. Vamos ver se não cai na caixa de spam, se demorar, porque caiu na caixa de spam. Aí me dá um oi no Instagram. Oi, então, eu te mandei um e-mail, deve estar na caixa de spam. Tá certo. Então, brigadão, viu, Igor? Aí eu vou encerrar aqui a gravação. Ok, eu que agradeço. Valeu mesmo. É,